eu queria aproveitar nesse momento e chamar para a nossa entrevista especial nessa segunda-feira um outro grande amigo das viagens internacionais, das missões internacionais, um cara muito sério, extremamente inteligente. A denúncia que a gente fez na OEA foi redigida, né, por ele, Coronel Ulisses. Queria dar bom dia já para o deputado federal, Coronel Ulisses. Tudo bem com você? Bom dia, meu amigo Marco Antônio. Que honra, um prazer imenso poder estar falando com você, com todos os nossos amigos aí da bancada. Eu estou aqui em Dallas, inclusive, tá? Já estou me preparando para a posse do dia 20 e eu já aproveitei para tirar alguns dias antes para estar aqui nos Estados Unidos. Mas aqui, inclusive, uma diferença de horário de 3 horas aí de Brasília, de São Paulo. Ah, olha só, tá cedinho, tá cedinho. A gente não fez você madrugar por enquanto, mas tá cedo. Deputado, eu queria trazer como a abertura dessa nossa conversa o PL 714 de sua autoria, que foi aprovado no plenário da Câmara e altera as regras altera as regras para a liberdade provisória. Eu queria ouvi-lo sobre isso, porque eu imagino que isso tenha ressonância também na postura do Supremo Tribunal Federal com relação à criminalidade no Brasil e também com relação à perseguição implementada pelo regime do Supremo, deputado. Olha, essa questão da audiência de custódia, ela foi implementada ainda pelo CNJ. Na época, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que logicamente acumula com a presidência do CNJ, era exatamente o atual ministro da Justiça e da Insegurança Pública, o ministro Lewandowski. Então, ele criou essa teratologia jurídica dentro do nosso arcabouço jurídico, né? Mudou o Código de Processo Penal através de uma resolução, ou seja, o CNJ legislando, usurpando as funções que pertencem ao Congresso, implementou esse absurdo, né? A audiência de custódia hoje é um escárnio para a sociedade. O cidadão de bem não admite, se sente ofendido com a impunidade que ela gera, com a violência que faz com que seja aumentada. Nós tivemos, antes de ontem, no sábado, lá no meu estado do Acre, uma pessoa, aliás, um criminoso, vamos colocar assim, reincidente, inclusive reincidente em situação de violência contra a mulher. Ele foi preso numa situação de estupro num parque, no sábado, em flagrante. No domingo, a audiência de custódia liberou ele na maior facilidade, em cumprimento a uma formalidade jurídica que não pode sobrepujar o interesse público. Então, nós estamos indo, com certeza, contrário, na contramão daquilo que o governo federal quer e daquilo que o STF também quer e daquilo que o ministro da Justiça também quer, que é o desencarceramento em massa. O problema é que esse desencarceramento ele provoca a sensação de impunidade e aumenta o número de crimes dentro da sociedade. A vítima ela sofre uma violência dupla, a violência física ou mental que ela sofre no momento da ação que é praticada contra ela, e ela sofre uma outra violência quando ela vê o criminoso simplesmente saindo pelas portas da frente da justiça. A polícia prende, inclusive prende em flagrante, a justiça vai lá, usa, né, essa nomenclatura ou essa vamos colocar aí uma formalidade jurídica da audiência de custódia simplesmente para liberar, para ter menos trabalho, para colocar o preso para cometer outros crimes. Veja bem, esse fato que eu citei aqui foi lá no Acre agora, mas isso ocorre todos os dias em todos os estados do Brasil. São Paulo é recordista com mais de 500 mil pessoas que foram colocadas em liberdade após a audiência de custódia, pessoas
altamente perigosos, criminosos reincidentes em diversos tipos de crime. Então, esse projeto, inclusive, ele foi aprovado na Câmara Federal, só quem votou contra foi o PSOL. Inclusive, o próprio PT, eu fiquei até surpreso, eles votaram a favor e tem uma justificativa para eles terem votado a favor. A surra que eles pegaram nas eleições municipais, em razão de não proteger o cidadão de bem, de ser contra a segurança e de ser a favor do crime. Eles são a favor do criminoso, do bandido, de quem realmente pratica lesão contra o cidadão de bem. Muito bom, deputado. Eu queria ouvir. Gustavo, você tem uma perguntinha para o deputado? Tenho sim, tenho sim. Bom dia, coronel. Parabéns pelo projeto, excelente. A gente precisa muito disso mesmo, né? Porque hoje, mais do que essa romantização do crime, há um estímulo, né? A gente está vendo hoje que o criminoso é estimulado a ser criminoso, né? Por esse governo, pelo judiciário. Como é que o senhor vê? Foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado. Como é que o senhor vê a tramitação disso no Senado? Tem voto, tem ambiente, tem clima para ser aprovado também no Senado? E sendo aprovado no Senado, o senhor acha que o STF vai fazer o que tem feito e resolver se meter no trabalho do Legislativo de novo? Olha, eu acredito que o STF vai se meter sim, né? Inclusive, eles já têm uma carta na manga, porque esse projeto foi encaminhado para que fosse dado um parecer técnico dentro do Ministério da Justiça. E as pessoas que ficaram responsáveis pelo parecer técnico, inclusive, foram forçadas, eu fiquei sabendo nos bastidores que elas foram forçadas dentro do parecer técnico, dizer que tinha um certo caráter inconstitucional, porque atingia a questão da presunção da inocência. Então, eles criaram já um ambiente para tentar forjar uma saída jurídica para proteger os criminosos, os bandidos de estimação deles. Mas existe clima para ser aprovado, sim, lá no Senado. Eu acredito que qualquer político, qualquer parlamentar que for contrário a essa pouca vergonha da audiência de custódia, ele vai pagar um preço muito alto. Inclusive, esse projeto é considerado dentro da Câmara como um dos projetos mais importantes dos últimos 5 anos, concernente à área jurídica penal, né, à área criminal, né, e que realmente tem o condão de combater a criminalidade, de combater aquelas pessoas que cometem delitos deliberadamente e reincidentemente. Então, assim, eu acredito que vai ter, sim, a aprovação dentro do Senado, vai passar da mesma maneira como passou na Câmara Federal, com muita facilidade, vai passar também no Senado com certa facilidade. Lógico, certa facilidade entre aspas. Nós vamos ter ali o pessoal da esquerda, né, lutando sempre contra o cidadão de bem, lutando sempre a favor do criminoso, lutando sempre a favor do desencarceramento, porque eles trabalham em cima do caos. Quanto pior, melhor para eles. Né? O medo para eles gera com que ocorra ou exista dentro da sociedade determinada insegurança, e isso é favorável para eles. Então, nós temos que entender mais ou menos como funciona a cabeça do cidadão e como eles tentam entrar na mente do cidadão para tentar forjar dentro da mente dele algo que traga medo, que traga insegurança. É importante salientar o seguinte: esse projeto é um projeto que ele trouxe também, junto com ele, vários outros projetos que já falavam desse assunto e foram colocados, inseridos dentro dele. Então, houve um aperfeiçoamento bem melhor daquilo que nós apresentamos originariamente, mas, assim, uma vez que ele seja aprovado no Senado, nós esperamos que seja cumprido e que o STF não se intrometa naquilo que não é da sua atribuição. Né? Então, entendemos que pode haver, sim, uma interferência, mas acreditamos que eles não vão se meter numa situação dessa. Eles não têm problema nenhum com
com a questão política, se o nome deles vão estar na lama ou se não vão, se eles vão entrar para a história como os piores juristas que já existiu no universo, né? Nem no nosso planeta Terra, no Brasil. Eles não estão preocupados com isso, né? Mas a história vai mostrar que nós tivemos uma das piores formações ali daquela casa, né? Daquele colegiado, que foi extremamente prejudicial para a sociedade em todos os sentidos. Perfeito, deputado. Paulo? Meu caro, primeiramente, parabéns, prazer falar com o senhor, parabéns pelo projeto de lei, que ele logre êxito, porque nós estamos assistindo situações que muitas vezes o policial já não tem mais nem motivação para fazer o seu trabalho. Ele ainda está preenchendo o relatório do que aconteceu, o bandido já está na rua praticando crime novamente, né? E muitas vezes crimes piores do que aquilo que fez ele ser preso. E o senhor tocou nesse ponto do judiciário, é justamente o que eu ia perguntar. Dentro do projeto de lei, existe alguma limitação para os juízes de plantão? O que eles podem ou não podem fazer? De qual forma que eles estariam ali bloqueados para não soltar esses delinquentes ou, no mínimo, suspeitos, né? Mas, geralmente, quando a gente tem ali o caso da audiência de custódia, são presos em flagrante, né? Que não dá nem para chamar de suspeito. Tem algum dispositivo nesse sentido que o senhor poderia esclarecer para nós, por gentileza? O dispositivo ele altera exatamente o artigo 310 do Código de Processo Penal, e ele é um rol taxativo e obrigatório. Ele diz que, no caso de reincidência, não pode ser concedida audiência de custódia e deverá ser realizada naquele momento, decretada a prisão provisória de imediato, para que ele não possa responder o processo em liberdade. Então, no caso de reincidência, no caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, no caso de crimes cometidos com armas de uso restrito, no caso de comprovada participação do criminoso em associação criminosa, em facções. Então, lá está sendo taxativo. Ele não é aberto para todo mundo, mas, nesses casos, ele já é taxativo, ele não dá alternativa para o juiz dizer assim, eu não vou conceder, porque existe uma brecha da lei que não permite. Não, nesses casos, né, que a gente colocou até, foi divulgado pela imprensa, que é no caso de crimes hediondos, narcotráfico, associação criminosa qualificada e reincidência, ou seja, uma vez que a pessoa utilizou desse benefício uma vez, não pode ser utilizado uma segunda vez, né? Aí sim entraria os crimes de menor monta, né? Mas a reincidência também não permitiria que fosse concedida audiência de custódia. Então, o rol já é taxativo e obrigatório. Deputado, eu queria aproveitar, como a gente viajou junto e se encontrou em várias oportunidades no exterior, sobre as denúncias e as missões internacionais. Eu imagino que, com a posse do Trump, esse intercâmbio aumente, esse intercâmbio seja mais intenso. Existe alguma diretriz, algum posicionamento, alguma linha de atuação que foi colocada ou que está sendo planejada para esses próximos dias ou para essas próximas semanas? Porque eu sei que tem um relatório que vai ser publicado aí nos Estados Unidos, listando os crimes do Alexandre de Moraes, todos os crimes do Alexandre de Moraes. Esse relatório vai sair pelo IFPE, e tem o Davi Agape, que está organizando esse estudo, e o André Marcília também. Mas eu queria saber se existe algum tipo de articulação para novas viagens internacionais, ou se isso ainda vai ser discutido e vocês vão aproveitar a posse para conversar sobre isso também lá em Washington. Olha, nós vamos aproveitar a posse para a gente conversar a respeito disso, para que a gente possa fazer um alinhamento. Você sabe, você estava conosco, né? No dia que nós protocolamos na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um documento de mais de 80 páginas, inclusive mais de 75 parlamentares, tanto senadores como deputados federais,
assinaram aquele documento uma denúncia formal contra o Alexandre de Moraes pela violação de direitos humanos, que foram muitas, no nosso entendimento, inclusive documento com provas robustas, com o nome das pessoas que tiveram os seus direitos humanos violados, inclusive com a qualificação de todos eles, quantos anos eles pegaram, o que eles fizeram e como eles foram tratados. Aquela prisão em massa que ocorreu na Polícia Federal indiscriminada, a morte do Clériston, né, sob a guarda do Estado, né, sob a guarda do Alexandre de Moraes. E, enfim, você teve acesso ao documento, aquele documento está lá na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu acredito que você, com o contato que tem com os dois nomes que você citou aí, que eu não recordo aqui, porque eu não conheço, mas você poderia conversar com eles em cima desse relatório para que esse documento, inclusive, seja dado andamento, porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também é composta por várias pessoas da esquerda. Inclusive, quando as pessoas nos receberam lá fisicamente, você estava presente, a gente sentiu uma certa barreira, né, em relação ao documento, em relação a todos nós que estávamos ali, uma turma toda de direita, né, questionando algo que eles, com certeza, se sentiram incomodados. Mas o documento está muito bem fundamentado. Ali nós temos provas robustas que podem, sim, condenar o Alexandre de Moraes e condenar o Estado brasileiro, porque nós não fizemos um documento superficial. Foi um documento com provas robustas, mais de 117 pessoas, todas elas qualificadas, dizendo o que elas fizeram, qual crime de menor potencial elas teriam cometido, mas foram condenadas por abolição do Estado Democrático de Direito, crimes que realmente não cometeram, a morte do Clériston, enfim. Um documento muito robusto. Inclusive, esse documento serviu também, depois como base, você fez um outro documento e interpelou lá no Tribunal Penal Internacional em Haia. Nós estivemos lá também, eu lhe acompanhei, e você foi autor do documento lá no tribunal, e eu lembro que também não tivemos aquela recepção calorosa. Perfeito. Me parece que até os tribunais ali existe um certo esquerdismo, né? Vamos colocar assim. Existe uma inclinação forte ali, né? Uma inclinação forte ideológica. Mas é aquele trabalho de formiguinha que a gente não pode parar e tem que continuar fazendo, né, deputado? Eu queria agradecer demais o deputado federal, Coronel Ulisses, um grande amigo. Sigam o Coronel Ulisses nas redes sociais, a gente está com mais de 12 mil pessoas ao vivo agora, @Coronel Ulisses, com Y, né? E o canal dele também no YouTube. Você faz live no YouTube que nem o Gustavo Gayer, Ulisses? Eu estava com o canal parado e ele vai retomar agora a partir de fevereiro. Legal. Trazer os bastidores é importante. Acho que o eleitorado gosta demais disso, né? Não é à toa que o Gayer é um sucesso no YouTube, porque ele traz assim que acontece, e para nós é muito importante também ter esses canais. Obrigado, Coronel Ulisses. Obrigado pelo carinho de receber a gente. A gente está sempre aí de portas abertas. Sempre que tiver uma novidade, pode contar conosco. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Valeu. Um ótimo dia também para você. Obrigado.